Meghan Markle acabou de fugir para Dubai para escapar de uma cobrança de 120 milhões de dólares da Netflix. Em uma reviravolta chocante, Meghan Markle teria fugido para Dubai após a Netflix supostamente exigir um reembolso surpreendente de 120 milhões de dólares. A decisão veio após a estreia de seu tão aguardado programa de culinária With Love. Meghan receber críticas negativas, despencando para uma impressionante nota de 2,5 de 10 no IMDb. Críticos detonaram o programa, sendo o episódio final, Feels Like Home, o menos popular de toda a série. Fontes internas afirmaram que a Netflix está insatisfeita e agora a partida repentina de Meghan gerou manchetes internacionais. O que deu tão errado com o programa? Por que a Netflix está exigindo um reembolso tão gigantesco? E mais importante, o que essa mudança repentina para Dubai significa para o futuro de Meghan com a gigante do streaming? Fique atento, pois os segredos por trás dessa fuga chocante são mais explosivos do que se imaginava. Antes de continuarmos, clique no botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para atualizações. O mundo das celebridades de alto perfil não é estranho à controvérsia, mas a situação mais recente de Meghan Markle deixou até seus apoiadores mais fiéis atônitos. Relatos indicam que a duquesa de Sussex fugiu para Dubai depois que a Netflix exigiu de volta 120 milhões de dólares devido ao fracasso de audiência de sua série culinária With Love, Meghan. A notícia não apenas chocou a indústria do entretenimento, como também fez o público questionar como uma das figuras mais reconhecidas da realeza moderna acabou em tal situação. Tudo começou com uma visão ambiciosa. Meghan Markle, conhecida por seu posicionamento firme e iniciativas ousadas, aceitou o desafio de criar uma série de culinária que misturasse narrativa gastronômica com reflexões emocionais sobre amor, cultura e crescimento pessoal. O conceito era indiscutivelmente atraente. Uma série em 8 partes, na qual Meghan convidaria chefes famosos, amigos e até pessoas comuns para compartilhar receitas com significado pessoal. Segundo materiais promocionais, a série buscava explorar a intersecção entre comida, amor e herança. Um conceito que prometia conectar-se com os espectadores em um nível profundamente humano. Quando a Netflix assinou o contrato multimilionário, os bastidores estavam confiantes de que, with Love, Meghan seria um marco cultural. Afinal, projetos anteriores de Meghan haviam gerado bastante atenção, e sua influência como ícone cultural era inegável. Os executivos da Netflix imaginaram uma série que transcendesse o formato tradicional de programa de culinária, misturando elementos de talk show, documentário de viagem e diário pessoal. No entanto, apesar das grandes ambições e do investimento robusto, a série ficou muito aquém das expectativas, de forma desastrosa. O primeiro sinal de problema surgiu quase imediatamente após a estreia. Críticos apontaram rapidamente que, embora o conceito fosse inovador, a execução carecia de autenticidade. As tentativas de Meghan de se apresentar como uma anfitriã acessível e simples soavam forçadas, e os monólogos emocionais inseridos nos segmentos culinários pareciam artificiais. O público recorreu às redes sociais para expressar sua decepção com a falta de paixão genuína em uma série que deveria celebrar o poder emocional da comida. Uma crítica particularmente dura resumiu dizendo: "É como se Meghan tentasse convencer a si mesma, mais do que a nós, de que está profundamente conectada aos pratos que prepara." A crítica foi severa, mas foi a reação da audiência que realmente condenou a série. As avaliações despencaram após o primeiro episódio, e quando o final foi ao ar, a nota no IMDb estava em míseros 2,5 de 10. Uma pontuação que indicava não apenas indiferença, mas rejeição total. A reação deixou os executivos da Netflix tentando entender como um projeto tão promissor
pôde fracassar tão catastroficamente. Fontes internas revelaram que o controle criativo de Meghan sobre a série era quase absoluto, com produtores e roteiristas tendo pouco espaço para direcionar o projeto de outra forma. Segundo uma fonte, a insistência de Meghan em manter um tom específico, misturando alta cultura com narrativas cotidianas, resultou em uma apresentação desconexa, que não agradou nem aos entusiastas da realeza, nem aos amantes da gastronomia. Em meio ao caos, a principal questão passou a ser financeira. A Netflix havia investido pesadamente não só na produção, mas também no marketing e distribuição global. A gigante do streaming, que havia enfrentado diversos fracassos caros nos últimos anos, estava sob imensa pressão para recuperar o investimento. Essa pressão culminou no impensável: a exigência para que Meghan devolvesse os 120 milhões de dólares, uma medida sem precedentes na história da plataforma. Com a divulgação da cobrança, a opinião pública ficou dividida. Alguns viram como justiça poética, argumentando que Meghan havia superestimado seu impacto cultural e abusado da confiança da Netflix. Outros consideraram um exagero corporativo, tentando culpar uma única pessoa por um fracasso coletivo. De qualquer forma, a resposta de Meghan foi rápida e inesperada. Relatórios indicam que ela voou para Dubai, deixando para trás o frenesi da mídia e a especulação implacável. Dubai, conhecida por seu estilo de vida luxuoso e como refúgio da elite mundial, pareceu uma escolha estranha, porém calculada. Observadores especularam que as conexões de Meghan com filantropos e magnatas do Oriente Médio poderiam oferecer a ela tanto proteção quanto uma chance de se reorganizar. Algumas fontes sugeriram que Meghan pretendia usar seu tempo em Dubai para explorar novos empreendimentos, talvez aproveitando sua associação com instituições de caridade de alto perfil na região para se reinventar como uma humanitária global, em vez de uma magnata da mídia fracassada. No meio desse drama em andamento, uma figura estava notavelmente ausente da conversa: o príncipe Harry. Seu silêncio sobre o assunto levou a especulações desenfreadas. Ele estaria apoiando Meghan à distância ou a tensão entre o casal estava se tornando mais evidente? Enquanto o público aguardava uma declaração do casal Sussex, fontes reais sugeriram que a crise havia provocado um atrito, com Harry aconselhando cautela e Meghan adotando uma postura mais assertiva. Críticos rapidamente apontaram que a partida repentina de Meghan para Dubai, em vez de enfrentar a controvérsia de frente, apenas alimentava rumores de evasão. Ela estaria realmente buscando conforto e privacidade? Ou seria uma tentativa de escapar das consequências de um projeto mal executado? As redes sociais fervilhavam de teorias, cada uma mais extravagante do que a anterior. Mas um ponto era constante: as pessoas queriam respostas. Em um mundo onde a percepção pública pode mudar da noite para o dia, a fuga de Meghan para Dubai tornou-se emblemática do dilema das celebridades modernas. Como manter uma narrativa de controle quando o mundo está determinado a contar sua história por você? À medida que mais detalhes surgiam, ficava claro que esse incidente não se tratava apenas de uma série fracassada da Netflix, mas da fragilidade do branding pessoal na era digital. Meghan encontraria redenção em Dubai, traçando um novo caminho em meio às consequências? Ou o espectro do fracasso continuaria a persegui-la, independentemente da geografia? Enquanto o mundo espera o próximo passo de Meghan, uma coisa é certa: essa história está longe de terminar. A expectativa em torno de With Love, Meghan era simplesmente eletrizante. Quando a notícia de que Meghan Markle produziria e estrelaria uma série culinária de 8 episódios veio à tona, a mídia explodiu em especulações. Seria essa a chance da duquesa de Sussex finalmente se estabelecer como um ícone de estilo de vida e cultura, longe dos dramas da realeza? A Netflix, convencida do sucesso inevitável do projeto,
investiu milhões em seu desenvolvimento e marketing, confiando que o carisma de Meghan atrairia públicos do mundo inteiro. O conceito era simples, mas ambicioso. Uma série culinária com um diferencial. Cada episódio se concentraria em um prato específico ligado às experiências pessoais de Meghan, com reflexões culturais e conversas emocionantes com convidados. Foi construído como um programa destinado a transcender fronteiras, conectando pessoas por meio da linguagem universal da comida. Os trailers iniciais eram promissores, mostrando Meghan elegantemente preparando pratos enquanto compartilhava histórias íntimas sobre sua vida. Momentos com sua mãe, Doria, reflexões sobre seu tempo no Reino Unido e sua trajetória de Hollywood à realeza. O primeiro episódio, intitulado Hello, Honey, estreou em 4 de março com muita atenção da mídia. As câmeras percorriam cozinhas luxuosamente decoradas, cada uma mais opulenta que a outra. Meghan, impecavelmente vestida com um avental branco e vestido de grife, recebia os espectadores com seu sorriso característico. O episódio girava em torno de um prato de frango glaciado com mel, que ela dizia ser um clássico em sua casa, simbolizando calor e união familiar. Durante o episódio, ela compartilhava histórias pessoais, como o príncipe Harry adorava o prato nos primeiros meses juntos, como ele se tornou sua refeição favorita para receber convidados, e como seu aroma doce trazia lembranças de sua infância. A princípio, a reação parecia promissora. As redes sociais vibravam com entusiasmo, fãs elogiavam a cinematografia e a presença sofisticada de Meghan. Mas sob a superfície, as rachaduras começaram a aparecer. Críticos apontaram que o programa parecia muito ensaiado, muito polido. Em vez de parecer um olhar íntimo sobre a vida de Meghan, soava como uma performance cuidadosamente encenada. Críticos gastronômicos foram especialmente duros, chamando suas habilidades culinárias de básicas e sua narrativa de forçada. Um crítico de uma importante revista de gastronomia comentou: "É difícil acreditar que Meghan tenha uma verdadeira paixão por cozinhar quando suas habilidades com a faca mal passam de amadoras e suas histórias parecem mais roteirizadas do que espontâneas." Os números de audiência foram razoáveis no episódio piloto, mas os executivos da Netflix já estavam apreensivos. Internamente, sussurrava-se que o tom do programa estava fora do esperado. O público esperava uma visão crua e autêntica da vida e experiências de Meghan, mas em vez disso recebeu algo meticulosamente elaborado e distante. Mesmo assim, a Netflix seguiu em frente, apostando no estrelato de Meghan para sustentar a série. À medida que a série avançava, as rachaduras aumentavam. Os episódios seguintes, incluindo Spice of Life e From the Heartland, não repercutiram entre o público. Os espectadores recorreram às redes sociais para expressar sua decepção, citando narrativas repetitivas e falta de emoção genuína. A tentativa de Meghan de conectar cada prato a uma história pessoal parecia forçada, quase como se as anedotas tivessem sido criadas para a câmera em vez de compartilhadas com sinceridade. No episódio 3, quando Meghan tentou recriar um clássico britânico, o Shepherd's Pie, ela contou uma história sobre tê-lo preparado para o príncipe Harry durante o primeiro ano de casamento. Sua narrativa pretendia ser encantadora, mas rapidamente atraiu críticas. Os telespectadores britânicos foram particularmente vocais, zombando de seu método e apontando erros gritantes na receita. "É óbvio que ela nunca fez um shepherd's pie antes", tuitou um espectador. Outro escreveu: "A duquesa de Sussex acabou de destruir um clássico britânico." Apesar das críticas crescentes, Meghan permaneceu firme. As entrevistas promocionais continuaram, com ela enfatizando a importância de contar histórias através da comida. No entanto, quanto mais ela promovia, mais desconectado o público se sentia. O formato do programa, que dependia fortemente de segmentos roteirizados e cozinhas impecáveis,
colidia com a tendência crescente de programas culinários crus e sem filtros que priorizam a autenticidade em vez de perfeição. O ponto de ruptura veio com o final da série, Feels Like Home. O que deveria ser uma conclusão comovente tornou-se um desastre de relações públicas. O episódio em que Megan tentava preparar um banquete familiar foi criticado por falta de conexão genuína. As aparições dos convidados pareceram forçadas, com conversas que evitavam qualquer coisa verdadeiramente pessoal ou reveladora. As redes sociais explodiram com memes e comentários sarcásticos, zombando de tudo, desde a cozinha de Megan até suas reflexões aparentemente superficiais. A nota do episódio final no IMDb despencou para 2,5 de 10, um sinal claro de que a série não apenas falhou em seu objetivo, mas foi rejeitada abertamente pelos telespectadores. Para a Netflix, os números foram desastrosos. Relatórios internos revelaram que With Love, Megan não conseguiu reter o público além dos 2 primeiros episódios. As taxas de abandono foram impressionantes, com mais da metade do público inicial desistindo até o episódio 3. Para uma plataforma que vive de conteúdo digno de maratona, isso foi um fracasso catastrófico. Os executivos correram para entender o que havia dado errado, mas as respostas eram óbvias para qualquer um que prestasse atenção. A versão de autenticidade de Megan não ressoou com o público comum. Analistas da indústria rapidamente dissecaram o fracasso da série. Alguns apontaram a falta de experiência culinária de Megan, enquanto outros criticaram o excesso de produção do programa. With Love, Megan foi uma oportunidade desperdiçada, escreveu um crítico em uma grande publicação. Poderia ter sido uma exploração crua e genuína da comida e da família. Em vez disso, pareceu um projeto de vaidade, desconectado, excessivamente produzido e sem a alma que torna os programas de culinária especiais. A Netflix, enfrentando perdas crescentes e uma série irremediavelmente prejudicada, teve que tomar uma decisão. O contrato de 120 milhões de dólares, que outrora parecia uma aposta segura, agora era um peso financeiro. Os executivos deliberaram a portas fechadas, avaliando suas opções. Cortar as perdas e seguir em frente? Ou tentar recuperar o investimento? A decisão que se seguiu causou ondas de choque na indústria do entretenimento e marcou o início do afastamento dramático de Megan da vida pública. As consequências de With Love, Megan não foram apenas um deslize simples. Foi uma catástrofe financeira que reverberou nas salas de diretoria da Netflix. Para uma empresa que investiu pesado em parcerias de alto perfil, o contrato de 120 milhões com Meghan Markle deveria ser um projeto emblemático, destinado a redefinir o conteúdo original da Netflix e consolidar sua supremacia nas guerras do streaming. Mas, em vez disso, tornou-se símbolo de confiança mal colocada e expectativas quebradas. Quando a Netflix assinou o contrato com Meghan, a decisão foi aclamada como um golpe estratégico. A duquesa de Sussex já havia demonstrado sua capacidade de atrair a atenção mundial. Suas entrevistas e aparições públicas geravam audiência massiva, e seu status como ex-integrante da realeza britânica aumentava ainda mais seu apelo. A Netflix imaginava With Love, Megan, como um fenômeno cultural, um programa que misturaria a exploração culinária com narrativas emocionantes, capturando a essência da família, tradição e experiências compartilhadas à mesa. Era uma visão ousada, e a gigante do streaming não poupou despesas para torná-la realidade. Nos bastidores, o orçamento era astronômico. Cenários luxuosos foram construídos para refletir o tema de cada episódio, de cozinhas inspiradas no Marrocos a cenários rústicos da Toscana. Equipes de cinematografia de ponta foram contratadas para capturar cada mexida na panela e cada pitada de tempero em 4K. O guarda-roupa de Megan, por si só, refletia o investimento. Ela usava aventais de grife e trajes sob medida para cada episódio. A campanha de marketing foi igualmente extravagante.
Outdoors em grandes cidades, anúncios digitais nas redes sociais e trailers exclusivos na página inicial da Netflix criaram uma sensação de grandeza e expectativa rara. Mas por trás do brilho, o problema estava se formando. Relatórios internos começaram a circular já no lançamento do piloto. Apesar do pico inicial de audiência, os dados mostravam queda acentuada no engajamento. Espectadores que começavam o primeiro episódio não o terminavam, e os números caíam ainda mais com cada novo lançamento. No terceiro episódio, mais da metade da audiência original já havia abandonado a série. Para a Netflix, isso foi um desastre sem precedentes. O modelo de negócios da plataforma depende profundamente de conteúdo digno de maratona. O sucesso com séries como Stranger Things, The Crown e Bridgerton veio de sua capacidade de prender o público por horas. With Love, Meghan, no entanto, falhou em atingir esse objetivo básico. Memorandos internos vazados à imprensa indicavam crescente preocupação entre os executivos. Um relatório particularmente condenatório observou que a taxa de abandono da série era uma das mais altas já registradas para uma produção original. A equipe de marketing tentou reposicionar e relançar o programa, mas o estrago já estava feito. A opinião do público havia virado, e as críticas apenas agravaram a situação. O investimento de 120 milhões havia sido justificado com base no carisma e alcance global de Meghan. Os executivos apostaram que sua influência superaria a controvérsia que a cercava. Acreditavam que sua narrativa de independência, resistência e sucesso próprio ressoaria com o público. Mas ignoraram o crescente cansaço do público. A opinião pública havia mudado. A constante presença na mídia, a série de entrevistas e o conflito contínuo com a família real criaram uma divisão. A imagem de Meghan, antes símbolo de modernidade e progresso, começou a rachar sob o peso do escrutínio constante. O público já não se encantava com suas histórias de superação, já as ouvira antes e o encanto estava desaparecendo. Não demorou para que os executivos da Netflix tomassem uma decisão que abalou Hollywood. Em uma medida rara, o departamento jurídico da plataforma entrou em contato com os representantes de Meghan com uma exigência formal: o reembolso dos 120 milhões de dólares, uma quantia enorme até mesmo para uma empresa acostumada a absorver prejuízos em projetos mal-sucedidos. Essa ação foi praticamente sem precedentes. Marcou um ponto de virada na estratégia da Netflix, uma mudança para a responsabilização financeira que não poupou ninguém, nem mesmo a duquesa de Sussex. Analistas jurídicos ficaram surpresos. As cláusulas contratuais do acordo original eram à prova de falhas. De acordo com fontes familiarizadas com o contrato, Meghan havia recebido controle criativo e pagamentos substanciais adiantados. Com a Netflix apostando na audiência de longo prazo para recuperar seu investimento, a súbita exigência de reembolso sugeria que a empresa estava disposta a tomar medidas drásticas para salvar suas finanças e reputação. Alguns especularam que a medida foi planejada como um alerta para outros criadores de alto perfil, uma mensagem implícita de que a Netflix não toleraria mais riscos financeiros sem prestação de contas. As consequências da cobrança foram rápidas e severas. A equipe jurídica de Meghan rebateu com acusações de violação de contrato, citando falhas da Netflix em marketing e distribuição. As equipes de relações públicas de ambos os lados correram para controlar a narrativa, mas o estrago já estava feito. Tabloides e grandes veículos de imprensa se apegaram à história, dissecando todos os aspectos da disputa. A Netflix estava justificada na cobrança? Meghan prometeu mais do que cumpriu? Ou foi apenas mais um caso de ganância corporativa versus ambição de celebridade? O debate tomou conta da internet e da mídia, com apoiadores e críticos de ambos os lados expressando suas opiniões. Alguns argumentaram que a Netflix foi ingênua ao acreditar que Meghan conseguiria conduzir uma série de grande porte sozinha,
apontando sua experiência limitada em produção e narrativa. Outros criticaram Meghan por explorar suas conexões com a realeza para obter ganhos financeiros sem cumprir promessas de autenticidade e engajamento. As redes sociais foram inundadas com hashtags como Netflix Debacle e Meghan Refund, enquanto usuários compartilhavam teorias e críticas. Em meio à tempestade, Meghan permaneceu em silêncio. Nenhuma declaração pública, nenhum post no Instagram, nenhuma entrevista abordando a controvérsia. No entanto, sua equipe começou discretamente a se preparar para o que muitos acreditavam ser uma longa batalha judicial. Segundo fontes internas, os advogados de Meghan estavam examinando cada cláusula do contrato com a Netflix, em busca de brechas e contrarrespostas jurídicas. Alguns especulavam que ela poderia buscar indenização por danos à reputação, alegando que as táticas agressivas da Netflix causaram danos irreparáveis à sua marca. As implicações legais da cobrança da Netflix iam além do reembolso financeiro. Se Meghan fosse forçada a devolver os 120 milhões, isso poderia falir seus empreendimentos independentes e limitar severamente suas oportunidades futuras na mídia. Além disso, marcaria um precedente histórico para a indústria do entretenimento, sinalizando que nem mesmo as celebridades mais poderosas estão imunes à responsabilidade financeira. Enquanto isso, a Netflix enfrentava suas próprias pressões. Investidores já inquietos com perdas recentes começaram a questionar a estratégia da plataforma de fechar contratos milionários com figuras de alto perfil. O investimento de 120 milhões em Meghan deveria simbolizar o domínio e a relevância cultural da Netflix. Em vez disso, tornou-se um alerta, uma lembrança de que nem todo nome famoso garante retorno financeiro. À medida que a poeira assentava após a exigência sem precedentes da Netflix, começaram a circular rumores de que Meghan estava se preparando para fugir. Surgiram sussurros sobre sua repentina retirada para Dubai, alimentando a especulação de que ela buscava refúgio longe dos olhos da mídia e das garras da equipe jurídica da Netflix. Para muitos, o movimento parecia simbólico, uma tentativa de se distanciar da reação negativa e reconstruir sua imagem longe do caos que envolveu sua marca. Mas para a Netflix, o drama estava apenas começando. Os 120 milhões não representavam apenas uma perda financeira. Era um desastre de relações públicas que deixaria cicatrizes duradouras. Os executivos se preparavam para a próxima fase, ações judiciais que ou recuperariam o investimento ou estabeleceriam um novo padrão de responsabilidade em Hollywood. E, para Meghan, Dubai não era apenas uma fuga. Era um refúgio onde ela poderia se reorganizar, recomeçar e, talvez, planejar seu próximo movimento. Os rumores começaram quase imediatamente após a exigência de reembolso da Netflix chegar às manchetes. Meghan Markle, outrora a radiante duquesa de Sussex e agora uma magnata da mídia enfrentando a ruína financeira, aparentemente havia desaparecido do olhar público. As especulações explodiram. Ela estaria de volta à Califórnia, escondida atrás dos portões de sua mansão em Montecito? Estaria tramando uma batalha judicial em silêncio, preparando-se para revidar com todo o peso de sua equipe jurídica? A resposta veio discretamente. Quase como um sussurro no vento, Meghan Markle havia fugido para Dubai. Para quem conhece o brilho e o luxo de Dubai, a escolha foi surpreendente, mas curiosamente apropriada. A metrópole do Oriente Médio é sinônimo de luxo, riqueza e um estilo de vida afastado dos paparazzi ocidentais. É um paraíso para a elite global, um lugar onde os obscenamente ricos podem viver em relativa paz, protegidos por altos muros, ilhas particulares e olhos atentos da segurança privada. Para Meghan, parecia o esconderijo perfeito. A decisão não foi totalmente inesperada. Meghan manteve conexões discretas com membros da realeza e magnatas do Oriente Médio ao longo dos anos. Seus esforços filantrópicos a colocaram em contato com figuras-chave da região.
Relacionamentos que eram ao mesmo tempo estratégicos e profundamente privados. Um contato em especial, um magnata da mídia baseado em Dubai, com vínculos com a família governante, teria facilitado sua rápida mudança. Dias após a crise com a Netflix, Meghan já estaria instalada em uma das coberturas mais exclusivas de Dubai, longe dos holofotes da mídia ocidental. Sua chegada foi tratada com o tipo de sigilo reservado a chefes de Estado, sem comunicados de imprensa, sem postagens nas redes sociais. Apenas uma transição silenciosa realizada por jatos privados e carros de luxo discretos. Relatos de fontes locais indicavam que ela estava hospedada em Emirates Hills, um enclave conhecido como o Beverly Hills de Dubai. Dizia-se que sua propriedade tinha vista para o deslumbrante skyline da cidade e contava com segurança privada, equipe de funcionários e um chefe pessoal. Para alguém envolvida em um escândalo multimilionário, era um contraste marcante com o caos que se desenrolava nos Estados Unidos. A pergunta na mente de todos era simples: por que Dubai? A resposta estava na estrutura única da cidade, suas leis, sua cultura e seus acordos tácitos com a elite rica. Dubai é um santuário para quem busca privacidade e proteção contra o escrutínio global. Seu sistema legal é especialmente projetado para proteger residentes de alto perfil de processos internacionais, uma característica que provavelmente atraiu Meghan em sua atual situação. Em Dubai, extradições são raras e o governo é notoriamente protetor com seus convidados influentes. Para alguém enfrentando desastre financeiro e de reputação, era o refúgio ideal. A rotina de Meghan em Dubai logo se tornou alvo de intensa especulação. Rumores sobre compras extravagantes no Dubai Mall, passeios de iate pelo Golfo Pérsico e jantares noturnos com magnatas começaram a circular. Mas, ao contrário de sua vida no Reino Unido ou na Califórnia, não havia flagras de paparazzi nem fotos vazadas. As rígidas leis de privacidade de Dubai garantiam que sua vida permanecesse protegida por trás dos muros do luxo. Para Meghan, era uma oportunidade de se reorganizar, reavaliar e talvez planejar seu próximo movimento sem o mundo observando cada passo. Enquanto Meghan se ambientava, a mídia no Reino Unido e nos Estados Unidos era implacável. Manchetes acusavam-na de fugir da justiça, de se esquivar da responsabilidade e de se esconder atrás dos muros dourados de Dubai. Analistas discutiam as implicações legais de sua saída, questionando se a Netflix tentaria persegui-la além das fronteiras internacionais. Especialistas jurídicos observavam que, embora Dubai normalmente não acate decisões judiciais dos EU, a influência global da Netflix poderia pesar em negociações diplomáticas futuras. Entretanto, tudo permanecia no campo da especulação. Na prática, Meghan era intocável por trás das barreiras douradas da elite de Dubai. Seus vínculos com a elite do Oriente Médio não eram coincidência. Durante anos, Meghan cultivou relacionamentos discretos com figuras-chave dos círculos sociais de Dubai. Eventos beneficentes, galas exclusivas e arrecadações silenciosas a colocaram em contato com os nomes mais influentes da cidade. Entre eles, o Sheikh Khaled bin Mohammed, um poderoso magnata da mídia com interesse em plataformas globais de streaming. A ligação entre eles, raramente mencionada em público, havia se solidificado por meio de conhecidos em comum e ambições compartilhadas. Quando a notícia da cobrança da Netflix surgiu, foi o Sheikh Khaled quem teria feito contato, oferecendo a Meghan um santuário longe dos olhos da mídia ocidental. O arranjo, segundo fontes internas, era mutuamente benéfico. Meghan seria protegida de pressões legais internacionais e, em troca, usaria sua influência em iniciativas baseadas em Dubai, focadas no empoderamento feminino e na expansão da mídia no Oriente Médio. Era uma jogada estratégica que permitia a Meghan reformular sua imagem, não como uma duquesa fugitiva,
mas como uma embaixadora global do empoderamento feminino. As equipes de relações públicas já trabalhavam em histórias sobre o envolvimento de Meghan em projetos beneficentes na região. Se o plano funcionasse, seria um golpe de mestre em reabilitação de imagem. Sua chegada também gerou rumores sobre novos negócios. Fontes especulavam que Meghan explorava oportunidades na mídia do Oriente Médio, com planos para lançar uma marca de lifestyle voltada para o gosto da elite do Golfo. Havia até rumores de uma parceria com a maior plataforma de streaming de Dubai. Com Meghan à frente de uma nova série focada em filantropia global e direitos das mulheres, para alguém enfrentando ruína no Ocidente, Dubai oferecia reinvenção e fuga do fracasso de With Love, Meghan, e a chance de se redefinir sob seus próprios termos. Mas enquanto Meghan se abrigava sob a proteção da elite de Dubai, o mundo seguia seu curso. Na Califórnia, sua ausência era sentida. Relatórios indicavam que o príncipe Harry havia permanecido, lidando com as consequências da crise da Netflix. Seu silêncio sobre a fuga de Meghan só alimentava especulações de que rachaduras surgiam em sua outrora inabalável aliança. Fontes reais sugeriam tensões, com Harry supostamente aconselhando Meghan a não ir para Dubai por temer a repercussão de sua fuga em meio a um escândalo financeiro. No entanto, Meghan havia tomado sua decisão. Dubai era seu santuário, e ela pretendia aproveitá-lo ao máximo. Para a Netflix, o retiro de Meghan para Dubai foi uma reviravolta frustrante. Equipes jurídicas se mobilizaram para avaliar opções, explorando a viabilidade de buscar compensação financeira além das fronteiras internacionais. Executivos mantinham-se em silêncio, mas fontes internas sugeriam que a pressão para agir aumentava. Um investimento de 120 milhões de dólares não poderia simplesmente ser ignorado, não quando acionistas exigiam prestação de contas. Por enquanto, Meghan permanecia fora de alcance, protegida pelos reluzentes arranha-céus de Dubai e pela blindagem de seu sistema legal. A história de Meghan em Dubai estava apenas começando. A duquesa de Sussex sempre foi hábil em se reinventar. E agora, do outro lado do mundo, ela tinha uma página em branco, uma chance de reescrever sua narrativa e recuperar sua influência em escala global. A dúvida que permanecia era se ela ressurgiria das cinzas de seu fracasso com a Netflix ou desapareceria atrás dos muros de riqueza e privilégio de Dubai. Por ora, estava fora de vista, mas nunca fora da mente, deixando o mundo curioso sobre seu próximo passo. A fuga repentina de Meghan Markle para Dubai causou ondas de choque na mídia global. O que começou como um retiro discreto rapidamente virou um espetáculo internacional, com todos os grandes veículos de imprensa dissecando sua decisão, suas implicações e motivações ocultas. Alguns a classificaram como uma fuga estratégica diante de pressões legais e financeiras crescentes, enquanto outros viram como um ato desesperado, um último esforço para salvar seu império em ruínas, longe dos olhos da mídia ocidental. Mas, qualquer que fosse a interpretação, uma coisa era certa. A fuga de Meghan para Dubai não foi uma mudança comum. Foi uma manobra calculada cujos efeitos repercutiriam além de sua vida pessoal. A imprensa britânica, como era de se esperar, foi implacável. Manchetes estampavam acusações de covardia e irresponsabilidade, com tabloides rotulando Meghan como a duquesa fugitiva, que abandonava suas obrigações. Vozes influentes da mídia não pouparam críticas. Um colunista britânico escreveu: Meghan Markle provou mais uma vez que quando a coisa aperta, ela foge. Primeiro a família real, agora a Netflix. Qual será o próximo? A opinião pública no Reino Unido foi majoritariamente implacável. Pesquisas indicavam que sua aprovação, já em queda há meses, despencou ainda mais após sua partida para Dubai. Redes sociais foram inundadas com comentários de seguidores decepcionados e críticos. Hashtags como A Runaway Meghan e Duquesa de Dubai
viralizaram em poucas horas, com internautas analisando cada detalhe de sua fuga. Alguns expressavam frustração com o que viam como uma constante evasão das consequências, enquanto outros a criticavam por deixar o príncipe Harry lidando sozinho com as repercussões. A família real, como de costume, permaneceu em silêncio. O Palácio de Buckingham não divulgou nenhuma declaração oficial, mantendo sua postura estoica diante de escândalos. Fontes internas, no entanto, afirmavam que a saída repentina de Meghan pegou até o palácio de surpresa. Embora já existissem rumores de tensão em seu relacionamento com Harry, poucos previam um movimento tão drástico. Correspondentes reais especulavam sobre o impacto disso na relação de Harry com sua família, especialmente com o rei Charles e o príncipe William. Do outro lado do Atlântico, as reações foram mais diversas. Nos Estados Unidos, a opinião pública parecia dividida. Apoiadores fiéis elogiaram sua coragem, aplaudindo sua decisão de tomar controle da própria narrativa. Sua escolha por Dubai, centro global de riqueza e influência, foi vista como um gesto de independência e resiliência. Para eles, Meghan estava apenas reafirmando sua autonomia diante da ganância corporativa e da hostilidade midiática. Porém, nem todos os americanos foram simpáticos. Apresentadores e comentaristas políticos criticaram sua decisão, chamando-a de uma jogada calculada para fugir da responsabilidade legal. Um humorista noturno ironizou: "Parece que quando a Netflix veio cobrar, Meghan decidiu zarpar para o Oriente Médio. É uma forma criativa de recusar um reembolso." Enquanto isso, a Netflix enfrentava uma crise de imagem. Tendo apostado pesado no carisma de Meghan para atrair o público global, a gigante do streaming se viu presa em um fracasso caro. Executivos continuavam em silêncio, mas fontes revelavam discussões internas sobre os próximos passos. Especialistas jurídicos acreditavam que a Netflix poderia recorrer à arbitragem internacional, um processo caro e demorado. No campo político, a fuga de Meghan também gerou repercussões. Parlamentares britânicos passaram a questionar se a situação justificaria reavaliar os laços diplomáticos com os Emirados Árabes Unidos. Um deputado sugeriu que o fato de Meghan conseguir se refugiar em Dubai sem temer consequências legais evidenciava falhas nos acordos de extradição do Reino Unido. Dubai, por outro lado, recebeu Meghan de braços abertos. A mídia local exaltou sua decisão, destacando suas contribuições a causas humanitárias e ao empoderamento feminino. Em uma rara declaração pública, o Sheikh Khaled bin Mohammed elogiou Meghan por sua coragem e visão ao se mudar para Dubai, vendo isso como uma parceria com a cena cultural emergente da cidade. Rumores surgiram de que Meghan teria recebido cidadania honorária, gesto reservado a dignitários e ícones globais. Embora não confirmado, a mera sugestão agitou os tabloides britânicos. Especialistas acreditam que a presença de Meghan pode abrir novas portas, especialmente nos setores de mídia e filantropia. O compromisso de Dubai com o luxo e com empreendimentos de alto perfil faz da cidade o cenário ideal para Meghan reconstruir sua imagem. Conversas sobre colaborações com produtoras do Oriente Médio começaram a surgir, com indícios de que Meghan estaria explorando a ideia de lançar sua própria rede de estilo de vida. Uma rede voltada ao gosto refinado dos residentes mais ricos de Dubai. Para Meghan, Dubai não era apenas um refúgio, era uma oportunidade de renascer das cinzas de seu fracasso com a Netflix e criar um novo legado. As reações internacionais ultrapassaram os limites da mídia e da política. Organizações de direitos humanos levantaram preocupações sobre a decisão de Meghan de se estabelecer em Dubai, considerando o histórico controverso dos Emirados Árabes Unidos em relação aos direitos humanos. Ativistas questionaram se Meghan, defensora de longa data dos direitos das mulheres e da igualdade, realmente poderia prosperar em uma região criticada pelo tratamento dado às mulheres e pela falta de liberdade de imprensa.
Declarações de organizações internacionais pediram que Meghan usasse sua visibilidade para advogar por mudanças na região, desafiando-a a se manter fiel às causas que dizia defender. Meghan, no entanto, manteve-se em silêncio, focada em garantir sua nova vida por trás dos muros da opulência de Dubai. O mundo assistia com expectativa enquanto Meghan se adaptava à nova realidade em Dubai. Desde galas reluzentes com a elite da região, até reuniões privadas com magnatas da mídia, Meghan parecia determinada a se reinventar longe das polêmicas que marcaram sua trajetória no Ocidente. Mas cada passo era vigiado, cada aparição analisada pela imprensa, e cada boato alimentava especulações sobre suas verdadeiras intenções. Seria essa fuga apenas uma forma de escapar das cobranças financeiras da Netflix? Ou Meghan estaria construindo as bases de um novo império no coração do Oriente Médio? Com a poeira de sua saída repentina começando a assentar, uma coisa era clara: a história de Meghan Markle estava longe de terminar. Dubai não era o fim de sua jornada. Era apenas o começo de um novo capítulo. Um capítulo que seria escrito longe dos olhos curiosos dos tabloides britânicos e dos programas de entrevista norte-americanos. Se esse capítulo terminaria em redenção ou ruína, só o tempo diria. Mas, por enquanto, Meghan permanecia fora de alcance. E, como sempre, no centro da atenção global. Enquanto o mundo especulava sobre a fuga repentina de Meghan Markle para Dubai, uma voz se mantinha estranhamente ausente da conversa. O príncipe Harry, duque de Sussex, conhecido por sua franqueza e lealdade inabalável à esposa, não havia dito uma só palavra desde o escândalo da Netflix e a partida de Meghan. Seu silêncio era ensurdecedor, alimentando rumores e acirrando debates sobre seu papel no drama em curso. Harry estaria apoiando Meghan discretamente nos bastidores? Ou o vínculo outrora inquebrável do casal teria começado a ruir sob o peso do escrutínio global e da ruína financeira? As teorias surgiram quase imediatamente. Fontes da realeza sussurravam que Harry teria sido pego de surpresa com a partida repentina de Meghan. Segundo fontes anônimas, as tensões entre o casal vinham se acumulando há meses, agravadas pelo fracasso de empreendimentos e pela pressão constante da mídia. Harry, que antes ficava lado a lado com Meghan contra as injustiças da monarquia e da imprensa, agora estaria em desacordo com a decisão dela de fugir. A mudança para Dubai, vista por muitos como uma evasão e não um recuo estratégico, teria provocado discussões acaloradas entre quatro paredes. Especulava-se que Harry aconselhou cautela, advertindo Meghan de que abandonar a casa na Califórnia em um momento tão crítico poderia prejudicar sua imagem pública de forma irreversível. Meghan, no entanto, teria seguido sua própria intuição. Apesar dos boatos, Harry permaneceu calado. Nenhuma declaração foi emitida, nenhuma aparição pública foi registrada. Sua presença nas redes sociais estava estranhamente inativa. Para um homem que já foi vocal sobre proteger sua família e defender sua esposa dos ataques da mídia, a falta de resposta era perturbadora. Veículos da mídia exploraram seu silêncio com manchetes que questionavam sua lealdade e o estado do casamento. Harry ainda está ao lado de Meghan? Perguntava um tabloide britânico. Príncipe Harry, calado ou censurado? Dizia outro. A ausência de clareza só aumentava as especulações. A família real, como de costume, manteve-se em silêncio. O Palácio de Buckingham recusou-se a comentar sobre a fuga de Meghan ou a ausência de Harry na narrativa pública. Informantes sugeriam que o palácio monitorava a situação de perto, evitando qualquer deslize que pudesse reacender as tensões. Para muitos dentro dos círculos reais, a mudança de Meghan para Dubai era vista como mais uma tentativa de se distanciar das obrigações reais, embora ainda se beneficiasse de sua influência global. Mas o papel de Harry permanecia um mistério. Ele teria aprovado a fuga de Meghan
ou também era vítima de suas decisões, deixado para lidar sozinho com as consequências na Califórnia enquanto ela buscava refúgio no exterior? Nos bastidores, a situação se tornava mais complexa. Fontes próximas ao Sussex sugeriam que Harry vinha enfrentando dificuldades para conter as consequências de With Love, Meghan. A série da Netflix, que inicialmente fora vista como uma poderosa oportunidade para o casal se reinventar, transformou-se em desastre de relações públicas. Harry teria sido a voz da razão durante a produção, alertando contra promessas exageradas e insistindo para que Meghan fosse autêntica. Contudo, o controle criativo total de Meghan sobre o projeto limitou sua influência, e o fracasso subsequente o deixou lidando com os estragos. Financeiramente, os riscos eram enormes. O contrato de 120 milhões de dólares com a Netflix era o pilar da independência financeira dos Sussex, simbolizando a ruptura com o financiamento da realeza e a entrada no mercado de mídia global. O colapso do projeto, seguido pela cobrança de reembolso por parte da Netflix, abalou o círculo íntimo do casal. Assessores teriam instado Harry a buscar canais diplomáticos para amenizar o clima com os executivos da Netflix, mas a saída de Meghan para Dubai complicou essas negociações. Para Harry, a posição era delicada. Apoiar publicamente a decisão da esposa poderia parecer cumplicidade com uma evasão, enquanto se opor poderia quebrar a imagem de união que tanto cultivaram. A opinião pública começou a mudar. Leais que antes aplaudiam a decisão de Harry de se afastar da monarquia, agora questionavam seu julgamento. As redes sociais fervilharam com debates sobre seu silêncio, com hashtags como "Onde está Harry?" e "Dou apoio silencioso", viralizando mundialmente. Alguns interpretavam sua postura como solidariedade, reflexo de sua lealdade incondicional a Meghan. Outros achavam que ele estava preso, sem conseguir se posicionar por medo de críticas. A narrativa de unidade que definia o casal começava a se desgastar sob o peso da dúvida. Enquanto isso, Meghan prosperava no luxo de Dubai. Relatos apontavam que ela participava de eventos de alto perfil ao lado da realeza do Oriente Médio, vivia em acomodações suntuosas e se reunia com magnatas da mídia para discutir futuros empreendimentos. Seu silêncio sobre a ausência de Harry apenas intensificava os rumores. Estaria ela seguindo em frente sem ele, construindo um novo império longe das tradições reais e fora do alcance legal da Netflix? Ou seria o silêncio de Harry um movimento estratégico orquestrado para proteger Meghan enquanto ela reconstruía sua marca no Oriente Médio? A tensão começou a aparecer nas poucas aparições públicas de Harry. Quando foi visto em eventos beneficentes na Califórnia, seu comportamento parecia mais reservado, suas interações mais contidas. Especialistas em linguagem corporal analisaram sua postura e expressões faciais, especulando que o estresse pela partida de Meghan e pela iminente batalha legal com a Netflix havia cobrado seu preço. Ele estava visivelmente sozinho. Nenhuma Meghan ao seu lado. Nenhuma menção ao trabalho dela em Dubai. Apenas uma figura solitária navegando compromissos públicos com contenção calculada. Os amigos mais próximos dos Sussex, geralmente prontos para defender o casal, também permaneceram incomumente em silêncio. Nenhuma defesa pública da decisão de Meghan emergiu de seu círculo. Oprah Winfrey, que havia conduzido a entrevista reveladora do casal, recusou-se a comentar quando questionada por jornalistas. Até Serena Williams, conhecida por sua lealdade feroz a Meghan, não expressou apoio público. O silêncio dizia muito, e a mídia foi rápida em interpretá-lo como sinal de discórdia. Em meio ao caos, uma pergunta permanecia. Qual era o plano de Harry? Se a mudança de Meghan para Dubai fosse permanente, ele se juntaria a ela ou permaneceria na Califórnia, administrando os assuntos do casal e talvez reconstruindo laços com a família real. Alguns especulavam que o silêncio de Harry fazia parte de uma estratégia maior,
uma tentativa de se distanciar da controvérsia até que a poeira baixasse. Outros acreditavam que era sintoma de questões mais profundas, um sinal de que as decisões de Meghan estavam sendo tomadas sem o seu conselho. Com o passar das semanas e dos meses, a narrativa se solidificava. A nova vida de Meghan em Dubai já era de conhecimento público. Suas aparições, ao lado da elite do Oriente Médio, tornaram-se símbolo de sua reinvenção. Mas o papel de Harry continuava ambíguo. Ele seria o marido leal, apoiando sua esposa à distância? Ou o príncipe desiludido, observando Meghan seguir um novo caminho sem ele? O mundo especulava, e o silêncio de Harry, outrora símbolo de lealdade, começou a parecer uma grande interrogação, uma dúvida persistente sobre a outrora inquebrantável parceria dos Sussex. Por ora, Harry permanecia na Califórnia, envolto em mistério e especulação. Meghan seguia em ascensão em Dubai, construindo um novo legado longe do caos da Netflix e do escrutínio da imprensa britânica. Mas o silêncio era revelador. Falava de conflito, de decisões tomadas a portas fechadas e de um vínculo que, pela primeira vez, parecia frágil. O mundo observava e aguardava, incerto se o silêncio de Harry acabaria revelando algo ou se tornaria sua resignação definitiva. Enquanto Meghan Markle se estabelecia em sua nova vida em Dubai, começaram a surgir rumores de uma grande estratégia de rebranding. Longe dos escândalos e controvérsias que haviam manchado sua reputação no Ocidente, Dubai oferecia a ela uma nova oportunidade. Um cenário onde poderia criar uma narrativa mais controlada. Era uma terra de luxo e discrição, onde os ricos e poderosos viviam atrás de muros dourados, intocados pelos olhos da mídia global. Para Meghan, era o lugar ideal para se reinventar. Um santuário após o caos de seu colapso com a Netflix e uma plataforma de lançamento para uma nova era de influência. O esforço de rebranding começou quase imediatamente após sua chegada. Sua equipe, experiente em reabilitação de imagem, entrou em ação nos bastidores. Foram feitos contatos com magnatas da mídia no Oriente Médio, organizações filantrópicas e líderes empresariais influentes. As aparições públicas de Meghan foram cuidadosamente planejadas, cada uma com o objetivo de transmitir uma mensagem específica. Os dias de entrevistas polêmicas e disputas públicas ficaram para trás. Em Dubai, ela ressurgiu como uma figura de elegância e autoridade serena. Seus movimentos eram calculados, suas palavras cuidadosamente escolhidas. A primeira aparição pública de Meghan em Dubai foi em uma gala beneficente, organizada por uma das famílias mais influentes da cidade. Vestindo um vestido de seda esvoaçante que brilhava sob os lustres, ela circulava pelo salão com uma graça quase real. Fotógrafos estavam presentes, mas apenas os selecionados pelos organizadores do evento, parceiros de mídia confiáveis que retratariam Meghan não como uma duquesa caída, mas como uma filantropa e defensora de causas nobres. O evento foi um golpe de mestre em relações públicas. Relatórios sobre a noite elogiaram sua postura e compromisso com causas beneficentes, um forte contraste com a narrativa que a havia perseguido no Ocidente. Logo vieram as parcerias estratégicas. A equipe de Meghan anunciou seu envolvimento com várias instituições de caridade sediadas em Dubai, focadas no empoderamento feminino e na educação. Essas organizações, já bem estabelecidas na região, acolheram seu apoio com entusiasmo. Comunicados públicos destacavam seu compromisso com mudanças globais, seu trabalho na Califórnia e sua paixão pela igualdade de gênero. A presença de Meghan nesses eventos era meticulosamente documentada e compartilhada através de canais de mídia controlados, garantindo que apenas as imagens e narrativas mais favoráveis fossem divulgadas. Críticos, no entanto, foram rápidos em apontar o caráter calculado do rebranding.
Veículos de mídia do Reino Unido e dos Estados Unidos especulavam que o repentino interesse de Meghan pela filantropia no Oriente Médio era menos sobre altruísmo e mais sobre controle de imagem. Comentaristas alegavam que as aparições beneficentes eram apenas oportunidades fotográficas elaboradas para desviar a atenção do fracasso com a Netflix. Apesar dessas acusações, a equipe de relações públicas de Meghan seguiu firme, sem se deixar abalar. A estratégia era simples: abafar a imprensa negativa com uma enxurrada de histórias positivas, transformando sua imagem de pária midiática para a humanitária global. Um dos movimentos mais significativos em sua campanha de reinvenção foi sua participação na Conferência Mulheres na Liderança de Dubai, um evento anual que atrai líderes femininas influentes de todo o mundo. O discurso principal de Meghan, proferido diante de um auditório lotado, foi um ponto de virada em sua imagem pública. As críticas familiares sobre privilégio e oportunismo desapareceram. Em vez disso, ela falou com paixão sobre os direitos das mulheres, educação e empoderamento econômico. O discurso, transmitido por múltiplas plataformas, foi saudado como um dos melhores momentos de sua trajetória, demonstrando sua capacidade de inspirar e liderar em escala global. A estratégia por trás de sua reinvenção em Dubai era clara. A equipe de Meghan buscava posicioná-la como uma defensora internacional dos direitos das mulheres, aproveitando a riqueza e a influência da elite de Dubai para amplificar sua mensagem. Ao alinhar-se com figuras poderosas do Oriente Médio, ela não apenas se distanciava do caos do escândalo com a Netflix, mas também se firmava como uma presença notável em uma região onde celebridades ocidentais raramente alcançam tanta proeminência. Foi uma guinada estratégica que muitos analistas da mídia classificaram como ousada e brilhante. Sua residência em Dubai só aumentava o mistério. Relatórios indicavam que Meghan havia se instalado em uma ampla vila em Emirates Hills, uma comunidade fechada conhecida como o Beverly Hills de Dubai. Sua propriedade, com jardins privados, piscina e vista panorâmica para o horizonte da cidade, tornou-se símbolo de sua nova vida, opulenta, controlada e longe do escrutínio dos tabloides britânicos. Os vizinhos, protegidos pelas rigorosas políticas de privacidade da comunidade, mantiveram-se em silêncio sobre as rotinas diárias dela. A segurança era rígida e os visitantes eram minuciosamente avaliados, garantindo que o santuário de Meghan permanecesse intocado por atenções indesejadas. As redes sociais também desempenharam um papel fundamental na reformulação da imagem de Meghan. As suas contas oficiais passaram a publicar imagens e mensagens cuidadosamente selecionadas, destacando os seus esforços de caridade e compromissos internacionais. As declarações politicamente carregadas e os tons confrontadores desapareceram. Em seu lugar, suas postagens irradiavam positividade e unidade global. Imagens dela em eventos beneficentes, cumprimentando dignitários e conversando com jovens aspirantes à liderança, inundaram suas plataformas. A narrativa era clara. Meghan Markle já não era mais a duquesa em disputa envolvida numa amarga polêmica com a Netflix. Ela era uma humanitária global, uma mulher de influência, reformulando seu destino longe das controvérsias do passado. Pela primeira vez desde que deixou a família real, Meghan parecia controlar a narrativa. Suas conexões em Dubai lhe ofereciam uma barreira protetora contra o intenso escrutínio da mídia ocidental, permitindo-lhe moldar sua imagem com precisão. A imprensa do Oriente Médio, respeitosa com seu status e influência, retratava-a com reverência, focando nos seus esforços de caridade em vez de suas controvérsias. Era um contraste gritante com o vitriolo enfrentado no Reino Unido e o ceticismo ainda presente na mídia americana. A campanha de rebranding não passou despercebida pela Netflix.
Fontes relataram que executivos monitoravam de perto os movimentos de Meghan, conscientes de que sua nova proeminência em Dubai poderia complicar os esforços para recuperar seu investimento de 120 milhões de dólares. Equipes jurídicas especulavam sobre a possibilidade de arbitragem internacional, mas as proteções legais de Dubai para residentes de alto perfil representavam desafios significativos. Meghan, por sua parte, permanecia imperturbável. Suas aparições continuavam cada vez mais glamorosas, solidificando sua posição entre os círculos de elite de Dubai. À medida que as semanas se transformavam em meses, a reformulação parecia se consolidar. Meghan Markle agora era uma presença constante no calendário social de Dubai. Seu nome era sinônimo de luxo e influência. O escândalo com a Netflix, embora ainda presente em segundo plano, começou a desaparecer da consciência pública, substituído por imagens dela apertando mãos de dignitários e liderando debates sobre os direitos das mulheres. A transformação foi, por todas as contas, um sucesso para Meghan. Dubai não era apenas uma fuga, era um renascimento. Mas embora o rebranding parecesse perfeito, dúvidas persistiam sob a superfície. Essa nova imagem seria sustentável ou apenas uma ilusão bem construída? As alianças de Meghan no Oriente Médio a protegeriam das consequências da queda com a Netflix? Ou o acerto de contas voltaria a bater a porta? Por enquanto, Dubai lhe oferecia a proteção e a influência necessárias para reescrever sua narrativa. Mas o mundo observava, esperando para ver se essa reinvenção perduraria ou Relatos começaram a surgir de que Meghan estava explorando empreendimentos comerciais em Dubai, potencialmente aproveitando sua nova influência para criar parcerias de mídia que poderiam rivalizar até mesmo com os maiores conglomerados ocidentais. Críticos nos Estados Unidos e no Reino Unido foram rápidos em apontar a aparente contradição nas novas alianças de Meghan. Como poderia uma mulher que sempre defendeu a justiça social e a igualdade agora se aliar a uma das sociedades mais ricas e secretas do planeta? A pergunta foi repetidamente levantada em talk shows e colunas de opinião, mas a equipe de Meghan permaneceu em silêncio. Sua estratégia de relações públicas era clara: manter-se acima do barulho, operar dentro da proteção de Dubai e deixar que a mídia ocidental especulasse enquanto ela construía sua influência em silêncio. Enquanto Meghan prosperava em Dubai, executivos da Netflix corriam para encontrar um caminho a seguir. Especialistas jurídicos em Los Angeles e Londres examinavam cada cláusula de seu contrato, buscando uma forma de exigir a devolução do investimento de 120 milhões de dólares. No entanto, o cenário jurídico de Dubai provou ser impenetrável. Ao contrário dos Estados Unidos ou do Reino Unido, onde decisões judiciais podem ser aplicadas internacionalmente com relativa facilidade, Dubai exigia a intervenção direta do governo para que qualquer ação legal fosse processada. E dadas as conexões de Meghan, a probabilidade dessa intervenção parecia mínima. Publicamente, a Netflix mantinha sua posição. Declarações foram divulgadas reafirmando a intenção de seguir com medidas legais. Mas nos bastidores o clima era sombrio. Os interesses financeiros de Meghan agora estavam incorporados na complexa rede de fundos fiduciários e contas offshore de Dubai, nenhuma das quais estava sujeita a escrutínio internacional. Analistas jurídicos especulavam que a única opção da Netflix seria recorrer a canais diplomáticos, um processo que poderia levar anos e render pouco. Para Meghan, o impasse era uma vitória. Ela havia superado uma das maiores plataformas de streaming do mundo, simplesmente mudando de endereço. A crescente influência de Meghan em Dubai não era puramente financeira. Ao se estabelecer em seu novo papel como humanitária e magnata da mídia, seus laços com a realeza do Oriente Médio se aprofundaram. Sheikh Khaled, seu principal benfeitor,
começou a apresentá-la a figuras-chave dentro do governo e do setor empresarial dos Emirados Árabes Unidos. Isso não era apenas uma questão de networking. Era uma estratégia deliberada para solidificar seu status dentro da elite dominante de Dubai. A presença de Meghan em jantares privados e eventos beneficentes exclusivos se tornou rotina. Sua influência se espalhava discretamente pelos círculos de elite da cidade. Em um momento particularmente revelador, Meghan foi convidada para uma cúpula privada organizada pelo Ministério da Tolerância dos Emirados, um evento que contou com dignitários globais e líderes empresariais influentes. Sua participação na cúpula não foi anunciada e a cobertura da mídia local foi mínima, uma escolha intencional para manter a discrição. Fontes internas relataram que Meghan falou apaixonadamente sobre os direitos das mulheres e o empoderamento econômico, recebendo uma recepção calorosa dos presentes. Para muitos em Dubai, sua participação simbolizava uma integração mais profunda na sociedade, que ia muito além de mera residência. A estratégia era brilhante em sua simplicidade. Ao se inserir dentro da poderosa elite de Dubai, Meghan se protegeu das consequências do escândalo com a Netflix. Seus bens estavam protegidos, sua reputação sendo meticulosamente reconstruída e sua influência crescendo. Críticos ocidentais podiam protestar à vontade, mas Meghan era intocável atrás dos portões dourados de Dubai. Para a Netflix, a situação era um desastre total. A exigência de 120 milhões de dólares permanecia sem resposta, e a possibilidade de recuperar essa quantia diminuía a cada dia. A decisão calculada de Meghan de se mudar para Dubai não foi apenas uma fuga da reação pública. Foi uma ascensão a um novo nível de influência. Em Dubai, ela era mais que a duquesa de Sussex. Era uma articuladora de poder, uma magnata da mídia em ascensão, protegida pela riqueza e pelo mesmo sistema que a mídia ocidental criticava há anos. O mundo observava enquanto ela navegava com precisão e elegância por esse novo cenário. Seu futuro já não estava mais preso ao caos da Califórnia ou ao escrutínio da imprensa britânica. Em Dubai, Meghan encontrou não apenas proteção, mas poder. Com sua mudança para Dubai consolidada e suas conexões com a elite cada vez mais fortes, começaram a circular rumores sobre o próximo passo de Meghan Markle. Para alguém que já havia navegado com habilidade pelos corredores de Hollywood e da realeza, sua presença em Dubai não era vista como simples retirada, mas amplamente especulada como o alicerce de um novo império. Meghan sempre foi uma estrategista, alguém que cuidava cuidadosamente de sua imagem pública e de seus empreendimentos. Dubai, com sua riqueza, luxo e redes poderosas, apresentava o ambiente perfeito para reconstruir sua marca e estender sua influência muito além dos limites da mídia ocidental. Os primeiros indícios de suas ambições surgiram em reuniões discretas com um magnata da mídia sediado em Dubai. Sua estreita associação com Sheikh Khaled bin Mohammed abriu portas para figuras influentes na indústria da mídia, muitas das quais controlavam vastas redes no Oriente Médio, Europa e até partes da Ásia. Segundo fontes internas, já estavam em andamento discussões para uma parceria que colocaria Meghan à frente de sua própria empresa de mídia, projetada para rivalizar com o poder de produção da própria Netflix. O empreendimento, provisoriamente chamado Empower Media, supostamente se concentraria em conteúdo relacionado aos direitos das mulheres, esforços humanitários e liderança global. O plano para a Empower Media era ambicioso. Relatórios iniciais sugeriam